Meu nome é Júlio Andrade e venho-vos trazer mais um vídeo da Rádio Escola, hoje em relação a condensadores. Este vídeo é dedicado para quem está a fazer a categoria 2. O que é um condensador? O condensador ou capacitor, capacitor é o termo em inglês e em português do Brasil, é um componente elétrico que armazena energia. E é composto normalmente por duas placas elétricas com material dielétrico no meio. A capacidade do condensador é a medida que a gente usa para definir a quantidade de carga elétrica que ele consegue armazenar. A unidade de capacitância é o farad, ok? Os condensadores são usados em vários equipamentos, fontes de alimentação, filtros, osciladores, etc. Hoje em dia já se fala em usar os condensadores como baterias. Ahm, o comportamento do condensador em corrente contínua, quando está descarregado e no momento inicial, ele vai permitir a passagem de alguma corrente enquanto ele se carrega. Isto é um processo muito rápido. Após termos a carga do condensador completa, o condensador começa a corta, ou seja, não deixa mais passar corrente. Um condensador uh, em corrente alternada não bloqueia a corrente, mas oferece uma resistência à passagem do fluxo corrente, que é que chamamos de reatância. Quanto maior a frequência, mais facilmente o condensador deixa passar a corrente. Quanto menor for a frequência, mais difícil é do condensador para deixar passar a corrente. É importante lembrar que um condensador não é uma bateria. Um condensador é um componente em que a carga e a descarga são feitas muito rápidas, ao contrário das baterias, que precisamos passar por um processo de carga e de descarga. A grande diferença entre a bateria e o condensador é que o condensador pode ser ligado diretamente a uma corrente pontual, enquanto a bateria tem que ser carregada com controle de corrente, pode ser ligada diretamente à corrente, que pode causar riscos de destruição da bateria e mesmo de incêndio. Isto já não é verdade para o condensador. Carregam-se e descarregam-se muito rápido, mas o condensador tem uma desvantagem. Não armazena corrente por períodos muito longos. Ok, a gente pode aqui usar este site, flatstad.com. Penso que estou a pronunciar bem o site, não sei. E neste site a gente pode simular um condensador. Eu aqui pus o osciloscópio ligado a esta resistência e ao condensador. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Ou seja, o condensador começa a carregar e a voltagem da resistência começa a diminuir. O que é que aconteceu aqui? O vermelho é o, a queda de tensão na resistência. Este ponto e este. E o que é que acontece? Assim que a gente liga, temos a voltagem da bateria toda e os elétrons começam a circular e a carregar o condensador. E quando eles começam a carregar o condensador, a gente vê aqui, nesta curva, que há uma saturação, peço desculpa, que há uma saturação do condensador e a voltagem começa a cair. E no momento que a bateria é ligada, a voltagem do condensador começa a aumentar. Vou continuar aqui no exemplo. Estabilizam. Ou seja, se a gente for ver aqui, neste ponto da resistência, esta resistência não tem mais voltagem nenhuma. Começa a ficar a zero.
Ou seja, diz que o condensador, neste momento, após ter sido saturado, está saturado e é como se fosse um circuito aberto. Se a gente medir a cada tensão no próprio condensador, entre os dois pontos do condensador, onde tem o rato aqui e aqui, veremos que a voltagem está no máximo. O que a gente pode fazer é desligar a bateria e vamos aqui ligar o condensador a esta resistência. E o que é que aconteceu? A gente vê que a voltagem do condensador começa a descarregar para esta resistência. Esta resistência continua a zero. Porquê? Porque é que esta resistência continua a zero? Porque não está ligada à bateria. Se voltarmos a desligar aqui e ligar aqui, o que é que acontece? Voltamos a carregar o condensador e a voltagem nesta resistência começa a cair até termos o equivalente a um circuito aberto. Ou seja, o que é que eu digo que é equivalente a um circuito aberto? Porque eu, se abrir neste momento, não faz diferença, porque o condensador está carregado. Claro que isto são os exemplos com equipamento ideal. Não é um equipamento ideal. Haveria outras coisas a considerar nisso. E outro exemplo no mesmo site. E o que é que acontece? Aqui temos o exemplo de como o condensador pode servir como filtro. Temos um sinal, pode ser de um ponto de alimentação comutada, em que vemos esta onda quadrada e a gente precisava, no nosso caso, para este exemplo, que o sinal fosse o BIM, não andasse aos altos e baixos. Então a gente pode ligar um condensador. Ao ligarmos o condensador, o que a gente vê é o condensador filtra ou remove o quadrado, tornando a onda ou o sinal muito mais próximo do sinal limpo desse convém. A gente desliga, voltamos a ver uma onda retangular, vamos a ligar, o sinal fica filtrado. Isto é só para vos dar um exemplo de uma utilização do condensador. Ok, os condensadores, consoante o material dielétrico que separa as placas, o condensador tem duas placas de metal paralelas, consoante esse material altera as propriedades do condensador. Sim, altera as propriedades no sentido em que podemos aumentar ou diminuir a sua capacidade, ou seja, quantos farads ele tem. Os materiais elétricos que separam, geralmente, essas duas placas de metal que tem um condensador podem ser cerâmicos, plásticos ou aço. Também pode ser ar ou pode ser mesmo vácuo, ou seja, vazio. O condensador não tem nada, é sugado o ar no meio. Os tipos principais são os cerâmicos, os de plástico, o papel, os eletrolíticos. O ar, o ar ou o vácuo. E temos o caso dos super condensadores ou de supercaps. Têm um material poroso com um eletrolítico. Estes supercaps já se aproximam de baterias, têm capacidade de carregarem-se muito rapidamente e descarregarem-se muito rapidamente. Na indústria automóvel, especialmente com a eletrificação do automóvel, estão a ser utilizados para recuperação das travagens, porque podem aceitar rapidamente a corrente da travagem e é uma coisa recente. Eu penso que a Anacom não vai falar disso. Portanto, lembrar que, para além do material dielétrico, também a área das placas conta. Ou seja, isto é perguntado pela Anacom, as placas paralelas que compõem o condensador. Quanto maior for a área, ou seja, quanto maior for a área dessas duas placas paralelas,
maior vai ser a capacidade de armazenar. Capacidade são farads, não volts. Quanto menor for a distância entre as placas, ou seja, temos as duas placas, vá aqui, a distância entre elas, ir de um lado ao outro das placas, distância, quanto menor é a distância, maior a sua capacidade. Menor distância, maior capacidade. Isto é perguntado pela Anacom. E já vi que é muito comum. Agora, outra coisa que de certeza sai no exame de categoria 2, ou quase de certeza, é condensadores em série. Quando temos condensadores em série, é preciso lembrar que é como as resistências em paralelo. Ou seja, as bobinas e as resistências funcionam da mesma maneira. Como? Quando se tratam de condensadores, altera. Ou seja, 1 sobre a capacitância do condensador 1 mais 1 sobre a capacitância do condensador 2 é 1 sobre o total. É importante lembrar que 1 sobre o total, não esquecer deste 1 sobre o total, e não se esquecer que estamos a somar frações. Denominadores têm que ser iguais. C1 e C2 terão que ser iguais. Teremos que fazer um desembaraço de denominadores. Normalmente a forma como se faz isso é multiplica C2 por o C1 em cima e em baixo, e o C depois multiplica-se pela fração do C1 em cima e em baixo. É importante lembrarem-se que temos que desembaraçar denominadores. E é importante não esquecer que é 1 sobre o total. Também, para aqueles que não querem se dar ao trabalho de desembaraçar denominadores, a gente pode fazer da seguinte maneira: multiplicar e dividir pela soma. Mas isto só pode ser feito em cada 2 condensadores, par a par. Se temos 3 condensadores, tem que fazer o primeiro par e depois o primeiro par, o resultado do primeiro par, somar com o par do terceiro. E podem fazer 2 a 2. Às vezes pode ser mais fácil a gente usar esta fórmula, outras vezes pode ser mais fácil usar esta primeira fórmula, mas não tem mal se decidirem apenas usar esta fórmula aqui e não a de cima. Quando estamos a falar de condensadores em paralelo, tomam-se uma forma normal como as resistências em série. Ou seja, C1 mais C2 mais C3 é apenas uma soma simples. Vamos aqui fazer o primeiro problema. Temos C1 e C2. Têm a mesma unidade, o que nos facilita a vida bastante. Então, são condensadores em série, então será algo assim. A gente sabe, os condensadores em série são ligados, são o inverso da soma, 1 sobre o total é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, como é que a gente faz isto? A gente pega, como é a mesma unidade, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 é igual sobre CT. Aqui a gente pode pegar nesta e usar para multiplicar aqui, e a gente pode fazer o mesmo. Vai dar valente a 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6.
Temos agora a mesma base, podemos somar. Isto vai ser igual a 5 sextos. Mas este 5 sextos é igual a 1 sobre CT. Ou seja, sobre CT é igual a estes 5 sextos. Sabendo que 1 sobre CT é igual a 5 sextos, 1 sobre CT é igual a 5 sextos. Logo, CT sobre 1 é igual a 6 quintos. Ou seja, a gente virou aqui e virou aqui. E o resultado realmente é 6 quintos. Mas também podemos usar o outro método, que é a multiplicação para dividir pela soma. Como é que a gente faz isto? Neste caso, até pode ser mais fácil fazer por esta forma. Mas desculpem se para estas duas maneiras não faz mal. Que é 2 vezes 3 dividir por 2 mais 3. É igual a 2 vezes 3, 6. 6 quintos. Aqui temos os mesmos 6 quintos. Vai dar, a gente pode usar a calculadora e chegarmos a estes 1.2 microfarads. Agora vamos aqui. E agora temos um caso em que temos duas unidades diferentes. Vamos somar outra vez em série. A gente lembra-se que 2 condensadores em série será uma coisa assim. Certo? E o que é que a gente tem que se lembrar? Quando temos duas unidades diferentes, eles não vão avisar no enunciado que as unidades são diferentes. Não vamos pôr a unidade, temos que ter atenção. Vamos converter os 2 milifarads em microfarads, que é 2 vezes 1000. Que é igual a 2000. Ok? Então, 1 sobre 450 mais 1 sobre 2000 é igual a 1 sobre C total. Certo? Então, para resolver isto, a gente põe e multiplica por 2000 e multiplica por 470. Certo? Pegamos nestes 2000 vezes 470 e 470 vezes 2000. O resultado vai ser 2000 vezes 470 vai ser e isto valor. São 1400. 2000 vezes 1 vai 2000, os 470 vezes 470. 470 vezes 1 vai ser os 470. E 1 sobre o total vai ser isto. É não te esquecer que isto é 1 sobre o total, sempre. E a gente depois inverte e dá os 380. Mas para aqueles que não querem desembaraçar ainda dois, a gente o que pode fazer é que é, sabe que aqui este é 2000. Certo? Então fica 470 vezes 2000 dividir por 470 mais 2000. E a gente vai dar
os mesmos 380 microfarads. Temos aqui algo similar, em que temos 3 condensadores em paralelo. Paralelo serão algo assim. Temos 3 condensadores em paralelo. A gente sabe que os condensadores em paralelo é só somar. Uma unidade é a mesma e não tem nada que saber. Serão 4 mais 6 mais 12. Bola 22. Ora, aqui é fácil porque a unidade é a mesma. Peraí, não tem nada que saber. Condensadores em paralelo é a mesma coisa que resistências em série. Agora, 3 condensadores em paralelo com unidades diferentes. Ou seja, temos aqui 2, 3 unidades. O que é que a gente faz? Milifarad não dispara microfarad. 1 milifarad é igual a 1000 microfarads e 0,33 é igual a 330 a multiplicar por 1000. Ok? Então, 1 microfarad então vai dar 1000 mais 470 mais os 330. Vai dar estes 1800 que, se a gente dividir por 1000, vai dar estes 1,8 partes. Para aqueles que querem saber mais informação sobre condensadores, podem sempre visitar o nosso site, ir a estudo, categoria 2 e condensadores. Aí poderão ver esta vídeo, poderão ter alguma informação sobre os condensadores e alguns problemas. Também, para aqueles que têm mais dificuldade e querem rever alguns problemas, podem ir às calculadoras, adicionar componentes, escolher condensadores em série ou paralelo, indicar o valor dos condensadores e clicar adicionar. Podem sempre adicionar mais condensadores, podem remover, escolher as unidades e carregar em calcular para vos dar o resultado. E assim podem ver, podem confirmar os vossos cálculos, os vossos. Espero que esta videoaula vos ajude e sempre que precisarem de alguma informação, descobrirem algum erro ou tenham alguma sugestão, podem sempre contactar no canal do Telegram.